Prezados irmãos, estamos aqui nesta oportunidade para fazermos a lição diária de quarta-feira, concernente à lição 11ª, Filadélfia, a Igreja do Amor Fraternal. Eu, nessa oportunidade, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Possamos estar sempre crescendo no conhecimento e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois estamos diante de lições preciosíssimas que Deus tem inspirado ao nosso pastor Jean nesse trimestre com as 7 cartas do Apocalipse, que tem nos dado o conhecimento da igreja no decorrer da sua história. E hoje esta lição ela se refere à igreja dos anos de 1700 até o final do século XIX. Então é uma igreja, a igreja de Filadélfia, uma igreja que foi aprovada pelo Senhor, tendo em vista que foi uma igreja do amor fraternal, uma igreja que conservou, que guardou a palavra de Deus. Importante aqui, quando o Senhor já diz no verso 8, ele já diz aqui na face B: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E no verso 10, que é o nosso versículo referente à nossa leitura diária, que também diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus. Então o segredo, irmãos, é guardar a palavra de Deus. O próprio salmista já tinha essa preocupação quando nós vemos no Salmo 119, no verso 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E interessante que o Salmo 1, quando o salmista já diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, na igreja, quando Timóteo estava na igreja de Éfeso, Paulo ele diz no capítulo 1 e o verso 13, ele diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. E o verso 14 diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa para nos fazer vencer todas as investidas do inimigo que se nos vem contra nós, contra a igreja, de uma forma sutil, para desviar a nossa rota, para nos tirar, tentar tirar o propósito que temos diante do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que na igreja dos tempos das 7 cartas de Apocalipse, uma questão que o Senhor Jesus sempre chamava a atenção do anjo da igreja, ou seja, do pastor, para combater na igreja, era dos falsos mestres, os falsos ensinos. Ali eram as doutrinas de Balaão, os nicolaítas, as doutrinas de Jezabel. Então era muita investida do inimigo contra a igreja do Senhor. Afora as culturas regionais e a idolatria, os deuses de influência daquela região. Então tudo isso
só seria combatido mediante a genuína palavra de Deus. Então aqui, quando o Senhor ele elogia essa igreja de Filadélfia, né, que ela tem guardado a palavra, mesmo tendo pouca força, ela tem guardado a palavra, né, e não tem negado o nome do Senhor. Então é uma palavra com promessa, porque assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo. Quando a igreja ela fosse tentada, o Senhor estaria então ali para guardar, né? Porque a tentação viria de uma forma poderosa sobre todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Nós vemos hoje, né, irmãos, quantas investidas do inimigo, quantas falsas doutrinas, inovações filosóficas, culturais, né? Hoje a cultura, a pretensão do inimigo de implementar, né, até na igreja, porque já tem isso ocorrido no mundo, mas a igreja ela está no mundo, mas ela está protegida, né, guardada pela palavra, no Espírito de Deus. Então ela tem esse poder da palavra de se guardar de toda esse levante cultural que hoje nós estamos vivendo, de ideologia de gênero, de profanação do sagrado e de tantas coisas, né, que tem vindo de encontro ao povo de Deus. Então vamos ficar firmes, né, observando essa mensagem poderosa da palavra de Deus, que ela é promessa, né? A palavra de Deus é mandamento. Nós temos o testemunho, podemos dar o nosso testemunho, tendo a palavra no nosso coração, podemos ensinar a palavra com sabedoria, porque a palavra de Deus é sabedoria, né? A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é justiça, né? Conforme Paulo, quando ele escreve ali em Romanos, no capítulo 1, o verso 16 diz: e não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então a palavra de Deus é justiça e é poder de Deus também para repreender todas essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos que vêm tentando sutilmente se adentrar na igreja para desviar a atenção ou desviar o propósito que Deus tem para com a igreja santa, a igreja do arrebatamento. É exemplo dessa igreja de Filadélfia, que nós possamos também estar imbuídos nesse amor fraternal, né? Para que possamos, nessa comunhão maravilhosa, estarmos firmes, aguardando o tocar, o soar da trombeta, que muito em breve vai acontecer. Jesus está voltando. E essa é a nossa bendita e gloriosa esperança, porque nós cremos e guardamos a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos, fica todos na paz do Senhor. Amém.